Bom dia, pessoal. Vamos começar nossa aula de geografia, né? A aula de hoje, nós vamos falar sobre a formação da Terra e o tempo geológico, tá bom? Então, para isso, nós vamos começar na página 20 do livro de Geografia. Tá bom, então, abra o livro aí na página 20 e vamos começar a nossa videoaula de hoje. É geografia? Bom, então vamos lá, né? Formação da Terra e o tempo geológico. Por favor, Michael, leia o primeiro parágrafo aí, por gentileza. Ok. Formação da Terra e o tempo geológico. Desde a sua formação, o planeta Terra sofre modificações em suas paisagens. Contudo, nem sempre as modificações são percebidas pelo ser humano, pois algumas ocorrem de forma muito lenta, e o tempo geológico da Terra se refere ao tempo de existência do planeta desde sua formação até os dias atuais. Isso, muito bom. Então, a primeira coisa que a gente vai entender nesse conteúdo, que o nosso planeta ele está em constante transformação. Desde sua formação, desde que ele passou a existir até hoje, ele está dia após dia mudando, sendo transformado e constantemente isso ocorre. Só que nós, seres humanos, na maioria das vezes, nós não conseguimos perceber essas mudanças. Por quê? Porque elas acontecem em um ritmo de tempo muito lento para nós. Por exemplo, estão se afastando os continentes da África e o continente do Brasil. Estão se afastando. Eles se afastam cerca de 3 centímetros por ano. É uma coisa imperceptível ao nosso olho. Mas se a gente for ver daqui a 500 anos, nós já vamos ver um grande distanciamento entre eles. Então, o tempo da nossa vida, como ele é curto, nós não conseguimos observar e não conseguimos perceber essas mudanças. E o que é tempo geológico, né? Tempo geológico é o tempo que se refere à existência do planeta. É a contagem do tempo de existência do planeta, desde sua quando ele passou a existir até os dias atuais. Bom, então essa é a primeira coisa. André, por favor, leia o próximo, por gentileza. A estrutura interna da Terra. Estrutura interna da Terra. Os conhecimentos sobre a estrutura da Terra são limitados. Sabe-se que o planeta apresenta camadas internas que se diferenciam em relação à composição, densidade e temperatura. Tais informações são resultados de pesquisas, elaboração de modelos e observação de fenômenos naturais. Na imagem a seguir, você pode conhecer alguma característica das camadas que compõem a estrutura da Terra. Certo, muito bom. Obrigado, Michael, pela leitura e obrigado, André, pela leitura inicial. Gente, então, as estruturas da Terra. Vamos estudar o interior do nosso planeta. Então, primeira coisa, o ser humano já foi lá para saber como é? Não, certo? Então, o que se sabe a respeito do interior do nosso planeta é o que se observa pelo tipo de composição do que se imagina que seja lá embaixo. Então, eles analisam os fenômenos que acontecem no interior e aí eles conseguiram deduzir
que o interior do nosso planeta, ele tinha composição diferente, ou melhor, composição do que é feito, tipos de rochas diferentes, de densidade diferente, né? Umas mais duras, outras menos duras, outras mais pastosas, e de temperatura também. Umas áreas do nosso planeta são mais quentes, lá no centro do nosso planeta é extremamente quente, e quanto mais distante do centro, menos quente vem ficando até a superfície, certo? Então, essas informações que tem é por estudos. Ninguém foi lá para comprovar, para saber que é isso não. Certo? Então, aqui nessa imagem nós temos como seria o nosso planeta por dentro. Existem 3 camadas, certo? Que é o núcleo, que é essa parte amarela e branca, certo? O núcleo, gente, ele pode ser dividido em núcleo interno e núcleo externo. O núcleo interno é a parte sólida e o núcleo externo é a parte pastosa, digamos assim, não é? Composta por rocha em seu estado incandescente, né, como magma. Temos também o manto, que é uma grande camada de magma. As rochas estão em uma situação pastosa devido às altas temperaturas. E a crosta, ou como também é chamada litosfera, que é a porção da Terra onde existe vida, rochas e sais minerais. A crosta terrestre, gente, chega a uma profundidade de mais ou menos 80 quilômetros de profundidade, certo? O manto vai de 40 até 2.900 quilômetros, 2.890, né? E 2.890 até o centro do nosso planeta, que é aproximadamente 6.370 quilômetros, é o núcleo, certo? Então, essa seria a composição interna do nosso planeta. Vamos falar um pouquinho das camadas externas do nosso planeta. Michael, por favor. Não, deixa aqui, eu leio esse, cada um vai ler um. Certo? Eu vou ler esse aqui. Já estamos na página 21, viu, gente? Só para vocês se situarem. Camadas externas da Terra. Em nosso planeta, é possível identificar 3 sistemas ou ambientes, que são chamados de camadas externas da Terra. Essas camadas apresentam uma relação de interdependência e originam a biosfera. Observe abaixo a representação dos ambientes terrestres. Bom, gente, então, quando a gente fala de camadas externas, ele diz que existem 3 camadas externas, certo? E que essas 3 camadas elas têm uma relação de interdependência. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma depende da outra para existir. Se não existir essa integração entre os 3, as outras vão se prejudicar e vão deixar de existir aos poucos, certo? Então, elas precisam existir, certo? Então, aqui nós temos uma amostra desses 3 camadas. E quais são essas camadas? A litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. E em ambas existe o que nós chamamos de biosfera. Professor, o que é biosfera? Biosfera são as formas de vida, certo? São todos os tipos de formas biológicas vivas do nosso planeta. Vegetais, plantas, animais, aves, anfíbios, répteis, peixes e assim sucessivamente. Certo? Então, nessas 3 camadas, litosfera, atmosfera e hidrosfera, existem biosfera, certo? Que são as formas de vida. Pronto, agora danou-se. Agora a gente vai estudar biologia na aula de geografia. Já deu essa dúvida aí, gente? No início do livro, eu fui questionado também, porque disseram que sistema solar era ciências. Mas vamos continuar. Michael, abaixo do desenho, por favor, lê o próximo parágrafo.
A litosfera ou crosta terrestre é a camada mais externa e rígida do planeta, formada principalmente por rochas e minerais. A atmosfera compreende com gases, vapores e partículas que envolvem a superfície terrestre. E a hidrosfera abrange as águas do planeta, incluindo aquelas que estão no estado sólido. Nas regiões polares, a biosfera é formada pelas camadas anteriores e habitadas pelos seres vivos. Isso. Explicando o que eu havia explicado, né? Então aqui, ó, ele mostra de uma forma que vocês possam entender, né? Então existe a atmosfera, existe a hidrosfera e existe a litosfera. E a união das três camadas é que permite a existência da vida, a biosfera, certo? Então a biosfera é uma área comum onde os seres vivos vivem, que tem condições de atmosfera, tem condições de água para se viver e tem condição também de terra para se viver, certo? Por exemplo, no centro do nosso planeta não existe biosfera. Por quê? Porque lá só tem sólidos e pastosos, né? Só tem calor. Lá a 5.000 metros de altitude na atmosfera existe vida? Não, porque não tem oxigênio. E lá no fundo do mar, nas profundidades, ainda tem uma ou outra forma de vida, mas as altas profundidades, 5.000 metros de profundidade, 3.000, são praticamente inabitadas também, porque não tem a luz do sol, não tem calor, e tanto as plantas como os seres precisam de calor também para sobreviver. E se não tem plantas, não tem o que comer, se não tem outros seres, não tem o que caçar. Então também a vida se torna impossível, até os peixes em profundidades onde não tem luz solar, certo? Continuando. Agora falando do ciclo das rochas na página 22. André, página 22, ciclo das rochas. O ciclo das rochas existe desde os primórdios da história geológica da Terra e, ao longo dele, a costa do nosso planeta está em constante transformação e desenvolvimento. Trata-se de um processo de possibilitar a transformação de um tipo de rocha em outro. A partir desse ciclo se formam as rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. As primeiras rochas foram formadas das atividades magmáticas ou vulcânicas e, após o resfriamento e solidificação, esse material sofreu ação de diferentes fatores externos, como a erosão e compactação e metamorfismo e o fusão. Ok, certo? Então o ciclo das rochas. Não tem o ciclo da água, existe também o ciclo das rochas. É isso que ele está querendo dizer. Como é que funciona, gente? Aqui abaixo nós temos o ciclo das rochas, certo? Primeiro, as rochas elas são chamadas de ígneas ou intrusivas, certo? Essas rochas elas são de origem vulcânicas, podem ser também de origem magmáticas, né, que são as vulcânicas, sedimentares ou metamórficas. Vamos falar sobre cada uma delas. As rochas magmáticas são aquelas rochas que têm sua origem no magma nos vulcões, na lava, né? O magma quando sai dos vulcões, ele solidifica, virando uma rocha que é chamada de magmática ou vulcânica. As rochas sedimentares são aquelas rochas que se formam a partir dos pequenos sedimentos, quando as rochas se quebram e aí elas vão para outros lugares, se transformando em rochas sedimentares. E as metamórficas são aquelas que, com o passar dos anos, mudam. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Acredito que na casa de vocês deve ter a mesa, pode ser que a mesa de algum de vocês seja de granito ou mármore.
Algum de vocês aí tem a mesa que é de granito ou mármore? Hein, gente? É o quê? Algum de vocês a mesa é de granito ou de mármore? Se eu tenho granito ou mármore aqui em casa? Se a sua mesa alguma pilastra, alguma coisa de granito ou mármore, tem aí na sua casa? Ah, tem um negócio aqui que é de mármore. Pronto, beleza, o mármore. O mármore é branco, não é isso? Não é uma coloração branca. É, Isso, muito bom. Essa branco com rocha, manchinha preta. essa rocha, ela não era originalmente dessa cor e desse jeito. Ela era diferente, mas ela soterrada, né? Recebendo agentes do solo, sais minerais, ela mudou até ficar do jeito que está hoje, aí na sua casa. Então ela é um tipo de rocha metamórfica, certo? Porque ela muda ao longo dos anos, certo? Então aqui vocês veem um pouco, é bem confuso, né? As rochas ígneas, as É. rochas sedimentares e as rochas magmáticas, metamórficas. Aqui o ciclo das rochas. Vamos falar um pouco mais disso mais adiante, viu? Então, primeiro, erosão, segundo, compactação, metamorfismo, fusão e solidificação. São os processos físicos que a rocha pode ser encontrada, né? E eu vou ler o parágrafo abaixo. Vou ler o parágrafo abaixo da do gráfico. Quase que não sai o nome, né? Na imagem acima, podemos observar o processo de formação e transformação dos três tipos de rocha. As rochas magmáticas ou ígneas são formadas pela solidificação do magma proveniente do interior do planeta. Quando o magma se resfria, ainda no interior da crosta, ele forma as rochas intrusivas, o granito, tá vendo? As rochas intrusivas são o granito, certo? Então, originalmente, o granito vem de rochas magmáticas, certo? E é um tipo de rocha intrusiva que se forma no interior do planeta, certo? Aí, continuando aqui, né? Se o magma alcançar a superfície, seu resfriamento dará outro tipo de rocha, que é a rocha extrusiva, como o basalto. Então, o magma, quando ele sai do vulcão e ele chega à superfície, ele forma outro tipo de rocha, que é a rocha extrusiva, como o basalto. Então, vamos entender, o magma pode formar dois tipos de rocha diferentes. Aquela que se forma ainda dentro do planeta, né, vamos dizer assim, no subterrâneo, que é a rocha intrusiva, exemplo, o granito. E quando ela sai, quando esse magma sai pelo vulcão ou por alguma fenda que seja, ele gera uma outra rocha quando chega na superfície, que é a rocha extrusiva, como exemplo, o basalto. Certo? Michael, lê o próximo aí, por favor. Porque acho que foi muito. As rochas sedimentares são formadas. São formados, continue. Eu tava aqui resolvendo os negócios. As rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo de sedimentos, ou seja, pequenas partículas que se desprendem de outras rochas ou minerais, por meio de processos de intemperismo e de erosão. Essas rochas fornecem importantes informações sobre as variações de ambientes ao longo do tempo geológico. Algumas delas armazenam fósseis que são vestígios de seres vivos antigos, preservando chave para a compreensão da origem e do desenvolvimento da vida. Outras armazenam recursos de grande importância econômica, Como como petróleo, petróleo. gás natural e carvão mineral. Isso, muito bom. As Essas já rochas, são. Não, agora parou. Essas são as rochas sedimentares. São aquelas que se formam
em virtude da ação de fatores externos, como a erosão. Então, ela faz a erosão, faz com que ela se parta, se quebre, ela se divida. E essas novas rochas, certo? Elas têm restos biológicos, né? Como ele diz, né? Podem armazenar até mesmo fósseis. E aí elas viram outro tipo de rocha de origem, como petróleo, gás natural e o carvão mineral, né? Então, o petróleo, as pessoas dizem que são restos de dinossauro, misturado com rochas, formando essas rochas sedimentares, certo? Já as rochas metamórficas, André vai ler para nós aí. Vai, André. Rochas metamórficas. As rochas metamórficas são os produtos da transformação de qualquer tipo de rocha por meio da ação de pressão e temperatura ao longo do tempo. Logo, suas estruturas são bastante diferentes das rochas que lhe deram Origem, né? Então é isso aí. A rocha metamórfica é aquela que muda pela ação, temperatura, pressão. Então, qualquer um desses fatores pode fazer com que ela mude ao a exemplo do tempo. Como eu falei, o mármore aí, tá vendo? Ó? O mármore é um desses exemplos, certo? Que ela era de calcário, aí, era sedimentar e mudou ao longo do tempo devido à pressão mudou até a cor, certo? A temperatura e a pressão fez com que ela mudasse, deixando de ser a rocha que era originalmente. Bom, gente, aguarda um segundinho aqui, só um segundinho, viu? Sim, papai! Eu tô te vendo. Ah, não. What the heck? Certo, gente, só um minutinho que eu estou resolvendo um probleminha aqui. A gente continua já, viu? Eu não consigo te ouvir, não. Valeu, valeu, pronto.
Pronto. Desculpa pelo que aconteceu, né? Porque não sei se vocês sabem, mas eu tenho um filhinho pequeno, ainda vai fazer 1 ano, e ele fica com a babá. E a babá estava mandando aqui umas mensagens, precisando de uma coisa para ele, que estava aqui em casa, e eu tive que resolver. Mas foi resolvido. Acho que não demorou 5 minutos, não, né? Então, desculpa por essa interrupção. Mas vamos lá, a gente já está terminando, está concluindo. Agora nós só vamos falar do tempo geológico. Nós falamos das estruturas do planeta Terra. E agora nós vamos falar do tempo geológico, tá bom? Então eu vou começar a fazer a leitura aí, tá certo? O tempo geológico corresponde a uma escala cronológica que organiza os eventos relacionados à idade do planeta Terra, desde sua origem aos dias atuais. Para facilitar sua leitura e entendimento, o tempo geológico foi dividido em intervalos denominados de eras geológicas, divididas em períodos. Em outras palavras, o tempo de existência do nosso planeta, que já são quase 5 bilhões de anos, o nosso planeta já tem quase 5 bilhões de anos, viu, gente? Ele foi dividido em eras, certo? E essas eras foram divididas em períodos. E é sobre isso que a gente vai falar agora, certo? Michael, lê o próximo aí, por favor. Ainda na página 23? Isso, último parágrafo da página 23, O tempo geológico corresponde a uma Não, escala. esse foi o que eu li. Você vai ler o último. É entender a escala? É entender a escala? Isso, exatamente. Entender a escala do tempo geológico nos auxilia na compreensão do processo de desenvolvimento da vida na Terra, bem como da formação da superfície do planeta. Os eventos que compõem a escala foram propostos a partir do estudo realizado por cientistas que buscam indícios da formação do planeta. As rochas sedimentares, por exemplo, possibilitam estimar o tempo a partir da datação dos materiais acumulados nelas. A partir desses dados, cientistas formularam a hipótese sobre a explicação de fenômenos naturais e biológicos, o que permite o entendimento do desenvolvimento da Terra e dos seres vivos no planeta. Isso, beleza. Vamos entender aí, gente, o que é que foi falado aí, né? Então, como é que nós sabemos o tempo geológico de algum material? Os materiais, ele dá o exemplo das rochas sedimentares aí, certo? Eles são expostos a um teste de datação do carbono. Essencialmente, quando a gente fala em química, essencialmente nós podemos dizer que tudo é feito de carbono. Carbono é a matéria-prima de todas as formas de vida, seres, todas as matérias do nosso planeta, certo? Então, quando você testa o carbono de uma determinada substância, você identifica o tempo estimado de existência daquela coisa. Então, ele usando a rocha sedimentar, por exemplo, os sedimentos, né, os restos que existem nela, que a gente lembra, né, que a rocha sedimentar é resultado de rochas com fósseis de animais e etc., né, como a gente falou no tópico passado. Aí, esse material que está na rocha sedimentar, ele é testado, o carbono, e aí se consegue um tempo aproximado de existência daquele determinado item, certo? Então, é assim que se determina a idade geológica de algum processo, de alguma coisa, né? Então, a partir desses dados, quando se descobre uma coisa muito antiga, os cientistas conseguem estudar as transformações que aconteceram naquele, é, naquele item específico, para saber se foi uma mudança natural
ou biológica. E assim ele vai tendo ideia de como as outras mudanças no planeta aconteceram. Professor, eu ainda não entendi como é que se faz a datação. Vamos supor que eu encontrei esse osso aqui. Vamos supor que isso é um osso, certo? Eu quero descobrir a idade desse osso. Do seu interior, da parte de dentro que não está contaminada, que não foi tocado, né? Eu tiro uma amostra, uma pequena amostra. Isolo essa imagem para que não haja nenhum tipo de contaminação e eu coloco carbono. Carbono é um produto químico usado em laboratórios pelos cientistas, né? Aí o que acontece? Aquele carbono naquela amostra, ele vai reagir fazendo com que o produto, a amostra fique com uma determinada cor, certo? E a cor vai indicar o tempo de existência. Ah, professor, só não entendi agora como é que a gente vai saber o tempo de existência. Imaginem as cores. Por exemplo, azul. Existe só um tipo de azul ou existe várias tonalidades de azul? Respondam para mim. Existe só um azul ou Várias. várias tonalidades? Várias, né? Várias. Isso, exatamente, várias. Então, vamos supor que o azul mais claro é 100 anos. E aí vai, a cada coloração do azul que vai mudando, vai aumentando mais 100 anos, até que o azul mais escuro é 5.000 anos, certo? Então, quando ele faz o teste do carbono, a amostra vai ficar da cor de uma das colorações que tem na tabela de azul. Então, aquela cor... Ah, ficou esse azul turquês. Aí, azul turquês é o quê? 5.000 anos, entendeu? Então, a amostra vai ficar de uma cor que eles têm uma tabela. Estou usando só o exemplo de azul, viu, gente? Mas eles têm uma tabela que indica a idade pela cor da amostra que fica depois que você coloca o carbono. Então, um teste químico em uma pequena amostra e essa amostra vai ficar de uma determinada cor. E aquela cor, em uma tabela que já é conhecida por eles, vai dizer exatamente a idade aproximada do item em questão. Certo? Vamos lá. Aí, página 24, agora. André, por favor. É importante destacar que existe uma grande diferença entre o tempo geológico e o tempo histórico. O tempo geológico se refere ao processo de formação e de transformação do planeta Terra, enquanto o tempo histórico faz a referência ao surgimento das civilizações humanas e de sua capacidade de comunicação escrita, comparada ao tempo da história e da humanidade. O tempo geológico é infinitamente maior. A figura a seguir apresenta uma comparação entre os tempos geológico e histórico, considerando 24 horas. Certo, gente. Olha só. Tem uma grande diferença entre tempo geológico e tempo histórico. Porque tempo geológico é o tempo de existência da Terra. São quase 5 bilhões de anos. E o tempo histórico é o tempo em que está sendo medido a história humana. O ser humano existe há pouco mais de 50 mil anos. Olha só a diferença de 50 mil para quase 5 bilhões de anos. Então, o tempo histórico ele é infinitamente maior, superior ao tempo histórico, certo? Além do que, gente, o tempo histórico ele só mede o tempo a partir da invenção da escrita, quando os seres humanos conseguem deixar algum vestígio. Então, ele é mais recente ainda, é só 10 mil anos para cá. Aí, aqui abaixo, nós temos o modelo de um relógio para explicar como funciona o tempo geológico. O ponteiro inicial, certo? É o ano, supostamente, em que a Terra passou a existir. Há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, certo? Então, cerca de 2 bilhões de anos depois, começaram a se formar algumas rochas, certo? Como vocês estão vendo aí. Cada uma dessas divisões aí, gente, são as eras e os períodos, certo?
Aí já muito lá na frente é que as primeiras formas de vida vão passar a existir. Se fosse num relógio comum, eu diria que já estava lá no 8, um relógio de ponteiro, né? Então, esse gráfico, eu não gostei desse gráfico, não. Não gostei, mas ele mostra aí o tempo geológico. Para mim, eu entendo o que é isso aí, mas eu precisava que tivesse aqui a divisão. Deixa eu buscar uma outra tabela aqui na internet para mostrar a vocês. Pronto, essa daqui já resolve. Só um minuto, viu, gente? Tá abrindo aqui. Não, quer fazer login, não. Essa aqui não vai dar certo, não, porque... Deixa eu ver outra aqui. Deixa eu ver essa daqui, ver se consigo abrir. Vocês conseguem ver daí? Olhem na tela. Vocês estão olhando na tela? Sim. Pronto. Então, acho que aqui já dá para ver. Então, as eras. São 4 eras. Ele deve falar isso mais à frente, mas eu quero mostrar logo aqui para vocês. Certo? Nós vemos aí... Um minuto. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Pronto. Agora vai ficar melhor. Poxa, diminuiu, que danado é. Mas tá aqui. Certo? Então nós temos. Deixa eu desfazer isso aqui, porque bagunçou foi tudo. Eu defini. Pronto, tá aqui. Então nós temos 4 eras. Cenozoica. A. Que é a que nós estamos, certo? É a Mesozoica e a Paleozoica e a Pré-Cambriana. Então, pré-cambriana, gente, não existia nenhum tipo de forma de vida, certo? E foi a maior das eras. Depois, nós vemos a era Cenozoica, Paleozoica, desculpa. A Paleozoica é dividida em período Câmbrico, Ordovícico, Silúrico, Devônico, Carbonífero e Pérmico. A era Mesozoica ela é dividida em 3 períodos: o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. É nesse período aí, gente, que as formas de vida que nós chamamos de dinossauro existiram. E a era em que nós estamos, que é a Cenozoica, que é dividido em período terciário e período quaternário. O período quaternário e terciário, eles têm épocas. O Paleocênio, o Eocênio, o Oligocênio, o Miocênio, o Piloceno e o quaternário, Pleistoceno e o Holoceno, que é o que nós estamos atualmente, certo? Então, eu ficaria mais feliz se o livro tivesse apresentado aqui essas eras desse jeito, já para você ter essa noção. Mas eu fui lá atrás e fui mostrar. Tá bom? Então, gente, até aqui com o que foi falado. Alguma dúvida? Não. Não, né? Não. Certo. Então, agora, já que não tem nenhuma dúvida, vocês vão resolver o exercício que está na página 24 e 25, certo? Certo. 24 e 25. Quando acabar de responder, vocês enviam para a plataforma. Se tiver Ok. alguma dúvida, pode me procurar que eu estou aqui, viu?
Que é isso, Tá. Juninho? Tá eufórico, né? Tá bom, então qualquer dúvida pode me procurar, pode me chamar, que eu ajudo vocês, hein?